pessoal, eu sou a Recado Pipoca Musical e hoje a gente vai falar sobre Amityville e a biografia dos Warren, lançados aqui no Brasil pela Dark Side Books, 2 livros aí do capiroto, né? Pra gente ficar preparado pra lidar com eles toda hora. Eu já comentei algumas vezes aqui com vocês sobre como Amityville me deixou muito bolada da primeira vez que eu li alguns capítulos, fechei o livro, devolvi no sebo, não queria mais saber porque eu ficava imaginando todas aquelas coisas na minha casa, não deu certo. Eu só consegui concluir a leitura dele quando eu já tava um pouquinho mais velha, e aí agora eu também acho curioso estar aqui 10 anos depois da primeira vez que eu peguei o livro, lendo ele de novo e revisitando algumas dessas memórias e curtindo o livro de uma maneira diferente, com uma perspectiva diferente, principalmente com uma bagagem diferente de literatura, de crenças, de tudo. Antes de tudo, vale a pena contextualizar que a casa de Amityville foi palco de uma chacina em 1974. O Ronald DeFeo, que era um dos filhos de um casal, levantou de madrugada e atirou em todos eles e, enfim, matou a família inteira, dizendo que foi uma voz que mandou ele fazer isso. Ele foi condenado a 6 penas consecutivas de 25 anos, então ele vai ficar lá pra sempre. Um ano depois desse massacre que aconteceu dentro da casa, então uma nova família compra a casa e se muda lá pra dentro, porque ela tava com um preço muito atrativo. E é uma casa bonita pra caramba, tem 3 andares, tem toda uma alvenaria lindona, tem piscina. É o sonho americano mesmo, e essa família não ligou muito pra isso e se mudou pra dentro da casa mesmo assim. E ficou exatamente 28 dias lá, passando por torturas psicológicas por conta das manifestações sobrenaturais que aconteceram dentro da casa. O livro Amityville conta o que aconteceu em cada um desses 28 dias. Quartos que ficaram gelados mesmo com o aquecimento da casa ligado, as crianças tendo visões de animais e de outras crianças, sonhos que eles estavam tendo, reproduzindo os assassinatos dentro da casa, mesmo sem nunca ter visto ninguém daquela família que tinha morrido. E o Jay Anson comenta num pós-fácil que até onde ele sabe tudo aquilo é verdade, porque ele relatou com o máximo de precisão tudo que o casal contou pra ele em horas e horas e horas e horas de entrevista. E ele também contou com depoimentos de outras pessoas, de policiais, de reverendos, de todo mundo ali que teve de certa forma envolvida com a história da casa. Jay Anson realmente não poupou nenhum dos detalhes que provavelmente ele ouviu das pessoas, né, desses depoimentos. Eu acho que o que mais me incomoda na questão de casa sobrenatural é que, tipo, a sua casa é pra ser o seu lugar de paz. É o seu canto pra descansar, é o seu canto pra desligar, é o seu canto pra curtir bons momentos com a sua família. Eu acho que o que me incomoda é justamente isso, assim, de você não estar seguro no único lugar do mundo em que você deveria se sentir segura. Porra, velho, você tá ali deitado, tá querendo dormir, tá de boa, e aí acorda às 3 da manhã com visões, com barulhos, com corrente arrastando. Cara, não dá, né? É pra ser a sua casa, o seu canto, o seu lugar de paz. Então, pra compartilhar com vocês, sim, mesmo depois de 10 anos, Amityville continua me assustando pra caralho. E se você se deixa levar pela sua imaginação fértil, então vai ser uma experiência muito vívida também, porque não poupa detalhes, sabe? Tá tudo aqui. Independente de você acreditar que isso aqui é uma história real ou não, foda-se. É um espírito rondando a sua casa, não te deixando em paz, não te deixa dormir. Pouco depois dos Lutz abandonarem a casa, a imprensa insistiu na presença de especialistas no assunto, pessoas que pudessem ajudar a responder algumas perguntas envolvendo a mansão dos Lutz, e é onde entra Ed Lorraine Warren. O finalzinho de Amityville é bem conectado com o início da biografia do casal, porque o primeiro olhar do Gerald Brittle é em cima do que se passou dentro daquela casa, e eu tenho que dizer pra vocês que o autor realmente fez um trabalho fantástico em cima de todo o material que ele tinha, e mesmo tendo sido publicada originalmente há muitos anos atrás, é um dos documentos mais respeitáveis, acredito, sobre Ed Lorraine por 2 motivos. Um, porque o autor realmente entendia e apreciava o trabalho dos Warren, então tudo que ele coloca aqui é de uma maneira muito respeitosa. E 2, porque quando a biografia foi escrita, o Ed ainda estava vivo, então você tem muita colaboração dele, dúvidas que o autor jogava tinham respostas diretas do Ed, coisa que hoje já não é mais possível, eu acho, né? Não sei. Depois de Amityville eu também já não sei mais nada. Eu fico falando aqui biografia, mas espero que isso não assuste ninguém, porque esse é um livro que ele conta sim a vida dos Warren, mas sempre com foco no trabalho deles. Como a vida deles enquanto casal, inclusive, sempre foi dedicada aos trabalhos em casos sobrenaturais, nada mais normal do que contar a história de vida deles e a união deles através desses casos. Então aqui nesse livro tem capítulos inteiros dedicados ao caso da Annabelle, de Amityville, dos poltergeists lá de Enfield, e outros casos que a gente já viu serem retratados no cinema, como matéria-prima para os filmes de terror, e também alguns casos que a gente vai pesquisando por curiosidade, né? É sempre bom lembrar também, né, que Ed e Lorraine Warren não eram invocadores do mal, eles sempre dedicaram a vida deles a fazer esse trabalho de maneira gratuita, de maneira altruísta, e sempre com a intenção de ajudar as famílias
famílias, né? Nunca de prejudicar elas. Tem até uma parte da biografia em que acho que o Ed comenta que eles sempre ajudaram as famílias que vinham até eles, que chamavam eles para esses casos, independente da crença religiosa, independente do que a pessoa cultuava. O importante para eles era a pessoa aceitar que estava precisando de ajuda, reconhecer que aquilo era um caso sobrenatural e que eles poderiam ajudar. A Lorraine tem o dom da clarividência e ela descobriu isso ainda bem jovenzinha, num caso bem curioso no colégio. Eles estavam plantando uma árvorezinha e ela teve uma visão daquela árvore já grande, já rendendo frutos e tal, e ela comentou isso com alguém que mandou ela rezar muito. Ela aprendeu depois disso a manter o dom dela pra ela, até o momento em que ela se sentiu segura a usar isso de uma maneira que as pessoas realmente entendessem o que ela fazia, o dom que ela tinha. Já o Ed, desde que ele era pequeno, desde os 5 anos, até pelo menos da lembrança que ele tem, ele já tinha algumas experiências psíquicas. Tem um trecho curioso que diz que ele tinha uma tia, que ele nunca conheceu, mas que aparecia pra ele em sonho, e dizia que ele nunca seria padre, mas ele apontaria o caminho para os padres. E, de certa forma, é a essência do trabalho, foi a essência do trabalho dele. Então o livro vai mesclando esses pequenos detalhes sobre a vida deles, mas não de uma maneira assim biográfica realmente, sabe? Tipo, um capítulo sobre a infância, um capítulo sobre a vida adulta, depois como eles se casaram. Não é nada disso, ele vai mesclando essas coisas sobre a vida deles com os casos em que eles trabalharam de uma maneira muito natural, muito didática. Até porque o casal dava muitas palestras, né? Então eles também estavam já acostumados a responder as mesmas perguntas 1 milhão de vezes e uma vez mais pro Gerald Brittle. O sentimento que fica de uma amizade, uma parceria muito verdadeira entre os dois, sabe? De como a união deles foi providencial para ajudar tanta gente. Então esse aqui é um livro perfeito para quem quer conhecer, sim, melhor a vida do casal, para quem quer conhecer os bastidores de alguns dos casos mais famosos em que eles trabalharam, e para quem quer aprender mais sobre o assunto, porque eles vão explicando cada coisa, o que é seres preternaturais, qual é a diferença dos espíritos, né? Se é um espírito humano, inumano, se é demoníaco, se não é, enfim. Eu gostei muito da experiência de revisitar Amityville e entender o que realmente me assusta, mas principalmente eu gostei muito de conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos Warren. Embora pareça um trabalho muito macabro, eles realmente faziam isso por serem pessoas muito positivas e por acreditarem nas coisas boas da vida, assim. Acho que ninguém consegue lidar com uma coisa ruim sendo negativo, né? É uma das várias coisas que a gente vai notando na vida deles, na relação deles ao longo do livro. Aqui na descrição do vídeo tem vários links para vocês encontrarem os livros por aí, alguns links complementares também que eu deixei para vocês saberem um pouco mais sobre os Warren, sobre a Amityville. E é isso aí, se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo.